coisa por aqui. Recurring. Vamos ver se isso dá. Peraí, vou sair daqui. Ok. Ok, teoricamente eu abri a aula. Pode avisar no WhatsApp? Tá? Não, ele continua o mesmo do anterior, aparentemente, tá? Ok. Então, alguém deve estar online, pelo menos uma pessoa. Tá. Assim. Ah, conseguiram ligar o ar. Tá. Muito bem. Ok. E o seu e-mail para eu pegar o PowerPoint? Você mandou para o seu e-mail. O Confortinho. Confortinho, acho. Aqui. Isso. Tá. Como? Às vezes baguncei, eu não chequei. Ok, bom, pelo menos o primeiro tá ok. Isso, ok, esse aqui não preciso. Ok, tá. Então, esse aqui também não precisamos. Ok, tá. Então, vamos ver. Bom, por enquanto é só nós, mas teoricamente, estamos gravando. Meu cabelo está começando a ficar meio comprido. Parou de cabelo. Porque ele tem que ficar ou bem mais comprido ou mais curto. Porque começa a ficar em todos os lados. Mas, então, vamos indo agora para a terceira aula de um mini curso que a gente vem ministrando, né? Então, vocês estão pegando bonde e meio andando, mas mesmo assim eu acho que vai ser um assunto interessante, bastante interessante para vocês hoje, tá? Apesar do fato que não tem a ver com Zen e arte, mas com certeza tem a ver com Zen. Então, vamos ver se eu consigo ir compartilhando a tela. Agora, iPhone. Pode pegar só o PowerPoint. É isso que eu estou tentando ver como fazer. O último. É isso, esse aí. Obrigada. Obrigada. Share screen. Muito bem. Então, vamos direto já para o PowerPoint. Então, esse mini curso tem como tema o Zen e os 4 grandes esforços, de acordo com o budismo clássico, tradicional. Então, nós temos que os 4 são o esforço para evitar o surgimento na mente de estados mentais negativos,
o esforço para abandonar quaisquer estados mentais negativos que tenham surgido na mente, o esforço para cultivar estados mentais positivos que ainda não surgiram, e o esforço para manter os estados mentais positivos que já surgiram. Então, hoje, nós vamos estar falando do esforço para cultivar estados mentais positivos que ainda não surgiram. E vamos lembrando que o estado mental e o pensamento surgem antes da ação. Então, mesmo que esse pensamento tenha sido inconsciente, nós sempre vamos ter tido alguma espécie de pensamento antes de uma ação. Bom, aí nós temos um dos textos bases, vamos dizer, do budismo, que alguns meio que falam, é como se fosse a Bíblia budista. É uma coletânea de versos chamado Dhammapada. E o segundo verso diz: fenômenos são precedidos pelo coração-mente, porque por pensamento asiático, coração-mente é essencialmente a mesma coisa. Tá? Então, a essência da pessoa. Então, fenômenos são precedidos pelo coração-mente, regido pelo coração-mente, feitos do coração-mente. Se você fala ou age com a calma, coração luminoso, então a felicidade o segue como a sombra que nunca o deixa. E o verso 122. Não seja descuidado com o mérito, pensando, não virá a mim. A água enche o jarro até mesmo com gotas. Com mérito, até mesmo se, pedaço por pedaço, habitualmente, o iluminado torna-se pleno. Então, vamos ver. Aí nós falamos em fatores mentais, tá? Então, o budismo clássico fala em fatores mentais virtuosos e os das aflições, os que causam sofrimento. E aqui nos interessa os 11 fatores mentais virtuosos. Tá? Fé. Aí tem a pergunta, como é que vamos cultivar a fé? De onde vem a fé? De certa forma, simplesmente estando aqui, me ouvindo, já é uma demonstração de algum pouquinho que seja de fé. De que vai ter alguma coisa de útil aqui. Porque senão, estava, né? Talvez no cinema, né? Fazendo totalmente outra coisa. Em casa, quentinho. Então, aqui nesse frio. De acordo com o clima aqui no meu celular, acho que a cidade está com algo como 13 graus. Está frio. Bom, fé. Então, como é que a gente cultiva? Porque tem uma parte que fica meio misterioso. Porque fé, ou a gente tem ou a gente não tem. Inventar, né? Mas, ao meu ver, fé, aquele ponto inicial vem de dentro. Pode ser em resposta de um estímulo. Por exemplo, para mim, fé no budismo começou lendo um livro. Eu achei extremamente coerente o pensamento budista e, com isto, nasceu fé. O que eu gosto muito do budismo é que não é uma fé cega. Muito pelo contrário. Então, o primeiro pedaço, tá, gostei da lógica, alguma coisa eu gostei, me atraiu, mas eu vou construindo em cima dessa fé, eu vou testando. Aí, a partir do momento que eu testei e confirmei
Não é mais fé, é experiência, tá? Então, a partir daí, eu posso colocar mais um pouquinho, tá? E eu me aprofundando, porque um pedaço eu já testei e comprovei. Então, é isso que eu acho legal do budismo. É que a parte que nós vamos chamar de fé, que eu estou me baseando na palavra de alguém, seja num livro, seja onde for, é mínima, porque eu estou podendo sempre estar testando. Tá? Bom, o segundo fator, autorrespeito e senso de vergonha. O que ele quer dizer aqui? Por que essa combinação? Bom, de certa forma, consideram que por questão de autorrespeito, a pessoa que realmente tem autorrespeito vai evitar fazer coisas que causam sofrimento. Né? Então, se considera que a pessoa que verdadeiramente tem autorrespeito não vai sair por aí roubando. Né? Então, e aí o senso de vergonha é justamente, pô, a ideia de sair roubando, não me sinto bem comigo mesmo. É isso que é esse senso de vergonha. Tá? Então, não é como muitas vezes a gente pensa culturalmente, né? Ficar com vergonha de falar em frente da turma, né? Na escola, esse tipo de coisa. Não estamos falando disso. Estamos falando mais de um senso de vergonha no sentido da moralidade. Tá? Bom, aí o próximo é meio semelhante, decoro, consideração das consequências. Então, é aquele pouquinho que não... Quais são as consequências se eu for brigar com meu namorado? Pode ser que eu pego o namorado. Então, vamos ver de que forma, se eu tenho um assunto para tratar, vamos ver, negociar, né? Ok, em seguida, não apego. Por favor, nunca confunde não apego com indiferença. Tá? Então, não apego é de não estar prendendo, segurando com a mão. É meu, é meu, é meu, é meu. Né? Mas é aquela inconsciência da impermanência. E, por exemplo, no caso do amor, a consciência de que o outro sempre tem liberdade. Tá? Então, uma certa não possessividade, vamos dizer. Seja de objetos, seja de pessoas. Mas, novamente, isso não significa nenhum tipo de indiferença e nem nenhum tipo de descuido. Só porque eu não estou apegado, não significa que eu vou deixar jogado por aqui. Eu tenho conhecido pessoas que, por exemplo, uma pessoa que eu conhecia, toda hora estava perdendo celular. Então, é meio de 6 em 6 meses, estava obrigado a comprar um novo porque havia perdido o outro. E chamava isso de desapego. Sinto uma coisa, não. Uau! Eu também acho que foi guarda-chuva. Foi o meu? Não foi o meu. Tá. Isso. Esse deu susto, sim. Muito bem. Sim, parecia. Né? Bom, isso. Como se... Mas eu não vi ninguém bocejando aqui. Não. Então não precisava acordar. Deixa a turma em paz. Muito bem. Bom, onde está? Sim, que toda hora estava perdendo o celular, falando, é o desapego. Não, é descuido. É descuido mesmo. O outro que estava entrando no 8º casamento. Eu acho que era uma pessoa que tinha problema de relacionamento e não de desapego. Né? Ok. Então, realmente, vamos tomar cuidado como nos
podemos, se não tomarmos cuidado, de repente usar ensinamentos para justificar neurose. Aí é uma coisa que é chamada spiritual bypass em inglês. Então, eu traduzi da melhor forma que eu pude como atalho espiritual, né? Então, esse de, não, oitavo casamento, é desapego, não. Tá tentando dar santidade em cima de uma coisa que, na verdade, é neurose. Bom, aí, próximo. Não agressão, equanimidade e ausência de ódio, tá? Não agressão, equanimidade, não significa, novamente, indiferença. Não significa que vira um robô. Tá? E vai ter ausência de ódio, não significa que vai ser sempre o tempo todo paz e amor. Tá? Vai ter hora que, né, tem momentos que é necessário dar um confronto firme, mas, por favor, com compaixão no coração, para o bem de todos. Tá? Quantas vezes mãe ou pai tem que dar uma chamada, um berro em cima do filho? Tá? Mas isso não pode ser com raiva, né? Não pode ser com agressão, para o bem dessa criança, mas às vezes bem firme. Bom, aí, não perplexidade. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente está naquele confuso, não sei, não entendo, vai atrás, pergunta, pesquisa, até sair dessa confusão, dessa perplexidade. Diligência, esforço, sim, né? Coisas não caem simplesmente. Às vezes, os ensinamentos ficam... Né? Não sei se estou entendendo. Então, aí ir atrás. Flexibilidade. A cultura norte-americana valoriza muito a árvore carvalho, né? Isso, né? Que é forte. Mas tem um problema. Se a ventania supera a capacidade dessa árvore de resistir, ela tomba. E geralmente raiz e tudo. Morre. Então, o asiático valoriza o bambu, que cede os ventos. Se curva até o chão, para, na hora que passa o vento, levanta de novo. E o interessante é que característica do bambu, em lugar de ser sólido por dentro como o cavalo, vazio. Aí fica como que a gente se esvazia de opiniões, né? Aquela, a minha opinião, para ter a flexibilidade e deixar a intuição, a essência, direcionar onde está a verdade, onde está a solução melhor. E negociar se está havendo diferença de opiniões. Aí, consciência e rigor, que no inglês era conscientiousness, né? Então, isso é uma atenção aos detalhes, atenção naquilo que está fazendo. Tá? Aí, equanimidade. Confesso, como não entendo, não sei em sânscrito nem em pali, não posso dizer qual é a diferença lá do outro, mas a equanimidade, para mim, significa eu estou centrado, eu tenho uma boa base. Acontece alguma coisa, eu fico bem alegre, né? De repente
eu fico sabendo que eu ganhei na loteria. Uau! Né? Mas eu não fico preso ali, numa euforia. Né? Quantas vezes pessoas ganham prêmios e na euforia saem e gastam tudo. Acabam sem nada. Né? Mas eu sinto alegria, mas logo eu volto para o centramento. Né? Alguém que eu amo morre. Pá, eu fico triste. Eu vou chorar. Mas eu não fico preso ali. Né? Aí eu vou voltando ao eixo, refazendo a minha vida, né? Dependendo do buraco que ficou. Eu sinto falta, vou acabar chorando outras vezes, mas eu não fico preso nesse choro. Eu não fico preso nas histórias alimentando esse choro. Tá? É equanimidade. E por fim, non-harmfulness. Né? Então, o que eu coloquei como inofensibilidade. Então, em toda a minha postura é de evitar machucar, ferir o outro o máximo possível. Evitar isso tudo que eu puder. É inevitável que eu sempre andar, vou estar acabando pisando em formigas, em insetos. Né? Somos seres vivos que sobrevivem a custo de comer outros seres vivos. Tanto faz se é planta, se é animal. Né? Já estão descobrindo que as plantas sentem e reagem e têm algum tipo de consciência, algum tipo de percepção, até de contar. Né? Então nem dá mais para simplesmente dizer, não, as plantas são insentientes. Não sabemos. Né? As pesquisas estão trazendo resultados bem interessantes. Então, obrigatoriamente estamos, sim, o tempo todo, causando algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, mas que isso seja com espírito de compaixão e com respeito, tá? Ok? Então, seguindo. Bom, aí surge uma questão. O esforço para cultivar estados mentais positivos que ainda não surgiram, tá? Se ainda não surgiram, como vou criá-los, recriá-los e cultivá-los? Tá? Por exemplo, uma criança que cresceu num contexto de violência, né? Vamos dizer, pais envolvidos com tráfico de drogas, né? Aquele ambiente cheio de mentiras, violências, surras e tudo mais, xingamentos. Como é que essa criança vai poder criar o estado mental positivo de amorosidade, de harmonia? Mas o engraçado é que não é totalmente impossível. Pode não ser fácil. Mas a gente vê com frequência pessoas que cresceram naqueles ambientes e saem e viram pessoas que fazem ações sociais maravilhosas, pessoas amorosas. Tá? Então, às vezes, é porque algo de dentro, né? Como se fosse uma voz lá dentro, que não pode ser desse jeito. Né? Busca algo diferente. Ou, né? Na televisão, no cinema, tem coisas boas no meio das coisas ruins. Né? Então, quer dizer, as dicas estão sempre lá.
cabe a pessoa conseguir aproveitá-los. Então, sim, está aberto para discussão. Tem muitas teorias que acham que é toda uma questão econômica. Não é. Não é. Eu acho que é uma questão mais educacional, e da gente ir aprimorando as oportunidades de dar outras informações para essas pessoas. Nós fomos visitar a mãe Carmen. Isso, né? Um trabalho lindíssimo que ela está fazendo. É parte justamente de dar uma outra visão, uma outra possibilidade. E parte do nosso trabalho pode ser nisso, né? Para ajudar a pessoa a criar um estado mental positivo de esperança, de estar imaginando algo diferente para si. Tá? Aí, a pessoa conseguindo criar esse imaginário, aí passa a ser como continuar recriando até que cultivar, até que começa a se tornar realidade. Então, e eu convido todos a refletirem. Tá? Na aula de semana passada, o tema era ainda como abandonar os estados mentais negativos. Porque para estar cultivando o estado mental positivo, é necessário primeiro perceber, tomar consciência e abandonar o negativo. Nisso tem um aspecto que dizem que, por cada vez que eu falo para mim mesmo, eu não consigo, eu vou precisar falar para mim mesma, eu consigo, algo como 5 ou 7 vezes, para neutralizar a força daquele negativo. Tá? Bom, e vários pensamentos negativos, né? Exatamente. Porque às vezes uma relação com o trabalho, uma colega que faz uma coisa que não concorda, como é automático da gente pensar. Isso. Pensa ruim daquela situação. Sim. Só que tem pensamento ruim, né? Às Sim. vezes até. Isso é constante, né? Sim. Como é difícil a gente começar a se moldar para não pensar. Exato. Talvez algo que não está muito legal, ok. Se dela, vamos deixar. Isso, né? Né? Exato. Deixar passar sem virar capaz. Exato. Né? Não absorver aquilo, não pegar. Mas também não amar muito. Vai mostrando para a pessoa o jeito diferente. Exatamente. Pela postura. Exatamente. Né? Então, inclusive, na aula da semana passada, se alguém se interessar, né? Bom, esse geralmente é um curso, esses mini cursos são pagos, mas havendo interesse eu posso disponibilizar. Né? Então, a parte da semana passada, realmente, um pouco era como abandonar essas coisas, né? Como não se deixar ser dominado. Porque pela evolução, estamos pré-programados para a interpretação negativa. É inevitável. É instintivo. Como se fosse uma defesa nossa. A pessoa é errada. Exato. Não, mas essa é a expressão moderna de estar vendo uma coisa comprido e fininho no chão, dali uns 5 metros de distância. O que será? Eu vou ter melhor chance de sobrevivência se eu interpreto aquilo como um galho caído de uma árvore, ou se eu interpreto como, provavelmente é uma cobra. Então, os que interpretaram como é uma cobra, para depois descobrir que era só um galho, são os nossos ancestrais, porque eles sobreviveram. Aqueles que
acharam que era um galho caído e foram se aproximando e de repente era um cobra venenoso, né? Não tiveram outros filhos. É muito simples. Então, conclusão. Tenha compaixão consigo mesmo. Se você perceber que, pô, cai na interpretação negativa, é a nossa predisposição genética. Mas nós podemos, sim, ir fazendo o treinamento interno de abandonar essas interpretações negativas nos relacionamentos, né? Obviamente, se eu estou no meio de uma floresta, é melhor eu continuar achando que é cobra. Tá? Mas aqui nessa sala, exatamente, né? Provavelmente vai ser o fio do fio elétrico, né? E nos nossos relacionamentos, estamos em época de paz. Não estamos em época de guerra. Então, para que eu tenho que obrigatoriamente interpretar o outro como inimigo, só porque ele fechou a cara de alguma coisa? Tá? Mas a nossa predisposição é justamente por que olhou para mim daquele jeito? Né? Não é? Mas então, vamos ter um pouco de paciência conosco mesmo. E quando pinta essa resposta, espera aí, não estou na selva. Não estou em situação de guerra. Então, posso perguntar, aconteceu alguma coisa? Se faz... Exatamente. Mas eu posso perguntar, aconteceu alguma coisa? Tá? Então, a gente pode perguntar. Tá? Ok. Bom, aí seguindo. Aí, um dos aspectos mais importantes para todos nós, os fatores mentais positivos, virtuosos, compaixão. Como cultivar? Como cultivar autocompaixão? Esse que tem de ser super difícil aqui na cultura ocidental. Porque estamos mergulhados numa cultura baseada na culpa, baseada num tal de pecado original. Entendeu? Está na cultura, está no inconsciente coletivo. Enquanto que o budismo não fala de culpa. Mas olha o jeito que a gente vai querer os nossos filhos. Exatamente. Tudo a gente vai, de uma certa forma, embutindo culpa neles, né? Não pode fazer isso errado. Exatamente. Não faz reflexão, né? Exatamente. Porque está tão embutido na cultura, entendeu? O budismo fala de ação hábil, então que deu o resultado, que aliviou os sofrimentos, minimizou os sofrimentos. E a ação inábil, que causa algum tipo de sofrimento, que causa algum tipo de dificuldade. Eu não falo em pecado, falo em ação hábil e inábil. Não falo em culpa, falo de ignorância. Errei porque eu não entendia. Exatamente. Porque estamos mergulhados numa cultura judaico-cristã aqui no Ocidente. Tá? Num país budista, é outra mentalidade. Se for de budismo Mahayana, está na base de natureza Buda. Tá? Imagina, se você cresceu dentro de um contexto de natureza Buda. Entendeu? A cultura dizendo, você é natureza Buda. Não está manifestando nesse momento, mas você é essa natureza. Tá? Então, o cultivo da compaixão consigo mesmo começa realmente de estar abrindo mão dessa coisa de culpa. Não tem nada a ver.
né? De estar buscando compreender a si mesmo. Reconhecer que o tempo todo está fazendo o melhor que pode. Mesmo quando faz idiotice. Tá? Quando se olha para a intenção, quando se olha para o coração, um pouquinho, você vai perceber que, não, você fez o que pôde. Fez o melhor que pôde. Mesmo quando estava com raiva. Né? Tá? Eu sempre acho que as mães, elas erram tentando acertar. Sim. Sim. Exatamente. Tem que fazer o melhor, né? Ex- São humanos. Exatamente. Não, no meu caso, eu fui criança espancada. Mas por quê? Eu tive uma mãe que queria ser mãe perfeita, criando um filho perfeito. Né? Não foi fácil chegar a essa conclusão, mas é o que é. Né? Então, estão fazendo o melhor possível. E quando a gente fica se enchendo de culpa, se flagelando, isso piora, dificulta mais ainda, porque cria mais um obstáculo. Tá? Então, tem hora, é um pouco mais leve consigo mesmo. Tá? Tinha uma época, isso já faz um tempo, mas no livro, seja o seu melhor amigo. Porque, infelizmente, nós temos tendência a tratar nós mesmos como se fossem os nossos piores inimigos. Não é nada disso. Tá? E compaixão começa aqui, com cada um. Porque se você não tem compaixão consigo mesmo, tentar ter compaixão com o outro, vai ser uma coisa forçada, fingida. Enquanto que verdadeira compaixão vai ser de estar cultivando compaixão consigo mesmo ao ponto que transborda para os outros. Tá? Tá? Então. Ok. 2 tipos de compaixão. Compaixão sábia. Realmente a gente ajuda quando é possível, quando dá. Mas a gente deixa bem claro, eu não sou seu capacho. Né? Compaixão babaca, isso, em inglês nós temos a expressão bleeding heart. Então, por exemplo, aquela pessoa que está chorando porque deu um terremoto na Índia, morreram 300 pessoas. Mas o que isso tem com o que está na frente? Tá? Então, está lá chorando em lugar de, vamos dizer, preparando janta para a família. Alguém daqui já conhece alguém meio assim? Ela é vizinha da minha avó. Oi. Minha avó tem 80 anos e ela tem uns 87, eu acho. Uhum. Mas qualquer coisa, pela notícia que ela vê, ela entra num sobrevivo. Sim. Misericórdia. Sim. Né? Aí vê a notícia que estão investigando em São Vicente, ela começa a chorar desesperadamente e a avó tem que fazer chá de jantar, está consolando. Isso, né? O meu marido tem um parente que ela se formou como enfermeira, mas não suportava lidar com o sofrimento no hospital. Então, aí ela foi tentar trabalhar numa casa de idosos, não suportou porque ficava morrendo, largou a profissão. Isso está na categoria de compaixão babaca. Nós temos uma frase em inglês que é bleeding heart. É isso que é essa imagem. Né?
Então, o coração que sangra à toa. E nesse sangramento à toa, fica sem sangue para circular. Não é? Então, fica fraco. Tá? Então, ok. Bom, então, em princípio, é isso. Então, fica, assim, esse convite de estar refletindo sobre esses dois tipos de compaixão. E de estar verificando, porque nos grupos de prática de budismo, tem uma tendência de aparecer muito compaixão babaca, bem intencionada, mas faltando a sabedoria, faltando pé no chão. Tá? E a compaixão babaca não resolve as coisas. Ou às vezes resolve uma coisa, mas cria um outro problema. O primeiro exemplo que eu vi e que me fez entender esse conceito, falou do terremoto que deu no Oceano Índico, acho que foi 2004. Aí um grupo de americanos resolveram que ir lá para a Índia ajudar como voluntários na reconstrução de um vilarejo. Então foram cheios de boa vontade, compaixão, não sei o quê. Aí eles ficaram, bom, essa coisa de castas, de intocável, que coisa ruim. Então vamos aproveitar e fazer campanha educativa para acabar com essa casta de intocável, que ninguém é intocável. Então esse idealismo lindo e maravilhoso. Mas chegaram lá e realmente fizeram a parte proposta de reconstrução e fizeram a campanha educativa. E realmente acabaram com a casta intocável. Mas não criaram um outro lugar dentro da sociedade local para essas pessoas. Porque mesmo estando no pior das categorias sociais, ainda tinham um lugar dentro da sociedade. É um mínimo absoluto, é verdade, mas um mínimo de reconhecimento social, um mínimo de direito, né? Mas pelo menos eram seres intocáveis, mas eram seres. Eles eram visíveis, exatamente. Aí deixou de existir essa categoria dentro daquela vilarejo. Como é que ficaram? Pior que estava. Porque continuava os outros castas e eles não tinham mais lugar. Tá? E aí que era babaquice daquela compaixão. Então, quando estamos querendo ajudar alguém, é importante dar uma paradinha e olhar para o contexto, procurar olhar um quadro maior e olhar se o outro realmente efetivamente quer aquele ajuda. Né? Quem trabalha na assistência social, toda hora está lidando com sem-tetos que não querem sair da rua. E obrigá-los a ficar no abrigo, infelizmente, vira uma violência contra elas. Então, quem somos nós de impor os nossos valores? Então, temos que exercitar a criatividade. Como cuidar deles, mas dentro de uma forma que não é uma violência contra eles. Tá? Não estamos dizendo, só porque eles não querem, então deixe eles continuar lá jogados.
né? Nós temos que exercitar a criatividade. Tá? Ok? Perguntas, comentários, partilhas? Para saber, o que a senhora já ensinou, sabe, aqui, se a gente quiser. Bom, aí pede para ele te passar o e-mail, tá? E o link tem uma ficha de inscrição. E, na verdade, esse é o quarto de uma sequência de mini-cursos, né? Cada um com 4 aulas. Os que já foram estão na modalidade educação à distância, eu acho que é R$50. E os novos, então esse ainda está no novo, que ainda está ao vivo, estão R$60, né? Então, havendo interesse, converse com né? Você pode diretamente fazer a inscrição. Se tiver questões financeiras, converse comigo, tá? Né? Mas realmente estou gostando de estar fazendo esses mini cursos, né? Que é rapidinho e tem vários temas assim, bem legais que a gente, Sim. como leigos, né? A gente aplica muito na nossa vida do dia a dia, Sim. né? É isso que legal. É isso que eu estou procurando fazer, tá? Porque nas relações de trabalho, eu tenho visto assim, realmente muitas pessoas, colegas de trabalho, que já trabalho há 15 anos, né? Sim. Sou psicóloga, trabalho há 15 anos na prefeitura. Sim. No consultório também, mas na prefeitura a gente vê muitas relações de trabalho adoecendo as pessoas. Sim, sim. Né? Assim, ó, onde chefias, envolvendo política, acabam oprimindo muitas pessoas. E aí a gente começa a pensar nesses conceitos e como vai mudando a nossa postura e o jeito de se colocar no lugar, né? E também alivia o sofrimento que muitas vezes está numa relação e às vezes tu nem vê que aquilo está tão doentio, né? Exatamente. E aí tu só consegue ver quando fica um pouco de fora, né? Sim, né? Então, nós temos o aspecto, sim, dos minicursos, né? E também, deixa eu fazer a minha propaganda, né? Para uma sanga, para uma comunidade existir, sempre precisa, sim, das contribuições. Né? E eu vivo como monja, tá? Então, para me manter, depende das contribuições, retiros como essa, os cursos que eu posso dar e também os atendimentos que eu faço como psicanalista. Mas o principal como monge seria as doações. Então, também fica o convite, né? Se alguém sentir isso no coração, mesmo que seja, né, vamos dizer, R$20 por mês, né? Cada pouquinho acaba sendo muito bem-vindo, tá? Então, né, pessoas que assumem mais, então, tem pessoas, não, já tive pessoas que assumiram 500 por mês, podia, né? Mas, por exemplo, 50 ou 100 por mês, aí eu já automaticamente coloco um chamado para aulas de sextas-feiras, e procuro dar uma atenção maior, às vezes converso pelo Skype, coisa assim, né? Não pergunte, o Dai-Hossan, que sabe, né? Então, fica esse convite, que Ramon já aqui agradece a consideração, tá bom? Ok? Mais algum comentário, partilha, pergunta? Ok? Bom, então tem meio de entrar nesse curso ainda e dos outros têm acesso pela internet pelas gravações, tá? Então tem a página própria num dos blogs para essas inscrições, tá bom? Então vamos juntar as mãos palma com palma, fazer dedicatória de encerramento.
que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, para que, junto com todos os seres, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos e cuidem-se bem. Tá? Internautas, muito obrigada a todos e cuidem-se bem. Tá? Então, encerrando assim que, ok, stop share e end meeting. Ok, tá. Muito bem, end meeting.